Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X. O demônio tem fé e está no inferno. Conferir na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, que perdeu o sabor, deve ser pisado pelos homens, não serve para nada. Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro dela como defunto? Para que serve esse tipo de católico? No Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico não praticante, o católico somente de fachada, o católico somente de nome, esse tipo de católico não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre a vida pública de Jesus Cristo. Essa matéria é longa, então a dividimos em várias partes. Essa é a segunda parte. A constante preocupação de Jesus Cristo na vida pública foi de fazer a vontade do Pai Celeste na salvação dos homens.
Jesus Cristo praticou o esquecimento de si mesmo durante a vida pública, na medida compatível com a sua missão. É certo que tem de proclamar por palavras e por atos que é o Filho de Deus, mas o faz de modo discreto, moderado e claramente, para que os homens de boa vontade possam compreender, sem aquele esplendor, contudo, que force o assentimento. Jesus Cristo é Deus. Isso mesmo, Jesus Cristo é Deus. E essa grande verdade podemos provar na Bíblia, podemos provar na Sagrada Escritura. Citarei somente 4 passagens bíblicas que provam que Jesus Cristo é Deus. Primeira passagem, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Segunda passagem, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Terceira passagem, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Romanos 9, 5. Quarta passagem, Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Estimado católico, os apóstolos que viviam mais intimamente com Jesus compreenderam que ele era Deus, uma vez que Jesus lhes perguntou: Quem dizeis vós que eu sou? Simão Pedro imediatamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 16. Prezado católico, por onde sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno, quando disse: Este é meu Filho dileto, no qual pus minha complacência, ouvi-o. Segundo, pelo testemunho do mesmo Jesus Cristo, confirmando pelos mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos, pela tradição constante da Igreja Católica. Estimado católico, quais são os nomes de Jesus Cristo? Repito, quais são os nomes de Jesus Cristo? São muitos. Advogado, amém. Anunciador do reino, cabeça do povo de Deus, cabeça do corpo, caminho para o Pai, centro da Escritura, centro da vida cristã, centro do mundo evangélico, coração da catequese, Cordeiro de Deus, Cristo, enviado por Deus, exemplo,
modelo, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, fim da lei, fonte da esperança, fonte da graça, fonte da pregação e da evangelização, intercessor, mediador, caminho para Deus, Jesus, juiz, libertador do homem do pecado, luz dos povos, luz dos homens, mediador verdadeiro e único, médico das almas e dos corpos, Messias, mestre de oração, mestre que ensina, mistério da salvação, modelo de amor, modelo de pureza, nossa paz, novo Adão, palavra única da Sagrada Escritura, pão da vida, pastor dos homens, primogênito da humanidade, profeta, realização da vontade do Pai, realização das Escrituras, reconciliação de Deus com o mundo, Redentor, Rei, ressurreição e vida, revelação de Deus, revelação do Pai, sacerdote, Salvador, santificação dos homens, Senhor, servo, templo de Deus, ungido, verbo, verdade, vida, videira e vivente, ex-católico, alguns nomes de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos refletindo sobre a vida pública de Jesus Cristo. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração. Nosso Senhor chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos, conferir Lucas capítulo 6, versículo 13 seguintes. Estimado católico, por que Jesus Cristo escolheu esses 12 apóstolos? No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 6 ao 8, diz: Ide às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 8. Os 12 apóstolos não eram suficientes para que o Evangelho chegasse a todas as cidades e aldeias. Então, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 2. Os nomes dos 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes. Estimado católico, quem fundou a Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus Cristo no ano 30 em Jerusalém. Jesus Cristo fundou a sua igreja para que ela dê glória a Deus e leve os homens à felicidade eterna. Jesus Cristo não é somente o fundador da Igreja Católica, mas é também o santificador da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo
começou a fundação da Igreja Católica com a pregação do reino de Deus, chamando os 12 apóstolos dentre os discípulos que o seguiam e nomeando Pedro chefe de todos eles. Jesus Cristo deu à Igreja Católica os poderes de ensinar a sua doutrina a todos os povos, santificá-los com a sua graça e guiá-los com a sua autoridade. As notas que Jesus Cristo conferiu à sua igreja são 4: una, santa, católica e apostólica. Jesus Cristo santificou a igreja. A igreja é santa, porque Cristo a santificou, porque Cristo lhe comunicou a sua santidade. É errado, católico, é errado falar que a Igreja Católica é santa e pecadora. É errado falar isso, é errado, porque como Cristo é santo, também a Igreja Católica é santa, pois Cristo e a Igreja são inseparáveis. Isso mesmo, Jesus Cristo e a Igreja Católica são inseparáveis. Jesus Cristo é santidade infinita, sendo Jesus Filho de Deus, igual em tudo ao Pai e ao Espírito Santo. É claro que toda santidade de Deus Pai e do Deus Espírito Santo é a santidade do Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é santidade infinita, fonte de santidade infinita e comunicador de santidade. Repito, dizer que a Igreja Católica é santa e pecadora é um erro, grande erro afirmar isso. A religião fundada por Jesus Cristo é a única verdadeira. Essas igrejolas que existem por aí é tudo invenção dos homens. Tudo invenção dos homens. A religião fundada por Jesus Cristo é a única verdadeira, pois ele falava em nome de Deus e impôs a todos os homens a obrigação de abraçá-la. Aquele que morre fora da Igreja Católica por própria culpa não tem salvação, não se salvará. Jesus Cristo conferiu a São Pedro a autoridade suprema na sociedade que ele fundou. Os discípulos estiveram sob a autoridade de Jesus Cristo enquanto ele viveu sobre a terra. Uma vez que subiu aos céus, deixou naturalmente de ser o chefe visível da igreja. Em seu lugar, Cristo nomeou chefe a São Pedro. E o Papa que governa a igreja hoje é o Papa Francisco. É o doce Cristo na terra. Tem muitas pessoas por aí dizendo que o Papa Francisco é o anticristo, é o antipapa, não é o Papa. São pessoas mentirosas, são pessoas frustradas. Essas pessoas estão mentindo, estão caluniando o Papa Francisco. O Papa da Igreja Católica Apostólica Romana hoje é o Papa Francisco. Querendo ou não, os revoltados é o Papa Francisco. Tem muitos vídeos de pessoas que se dizem católicas xingando, falando mal, até padres, dizendo que o Papa é o anticristo. Tudo mentira. O Papa Francisco
é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não gosta dele, reze por ele e cale a sua boca. Estimado católico, com que palavras designou Jesus Cristo a São Pedro, representante seu na terra? Disse Jesus a São Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Conferir Evangelho de São Mateus, do versículo 18 ao versículo 19. Estimado católico, com que palavras constituiu Jesus Cristo a São Pedro, pastor supremo da Igreja Católica? Jesus disse a São Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 16. Jesus Cristo é o pastor supremo e cabeça invisível da Igreja Católica. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo à sua igreja no dia de Pentecostes em forma de línguas de fogo que pousaram sobre os apóstolos e Maria Santíssima. Jesus completou a fundação da sua igreja enviando o Espírito Santo. Conhecemos um pouco, prezado católico, sobre a vida pública de Jesus Cristo. Essa foi a segunda parte sobre a vida pública de Jesus Cristo. Essa matéria é ampla. Prezado católico, Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da sua alma. Isso que os protestantes dizem por aí, que já estão salvos, é uma mentira muito grande, é uma mentira enorme. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da sua alma, nem o Papa tem essa certeza. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Após a morte, é impossível entesourar no céu. É impossível trabalhar para se salvar após a morte. O tempo é agora. Isso mesmo, o tempo é agora, hoje. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus Cristo disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas? Rastros do bom exemplo ou do escândalo? Cada católico deixará uma história aqui na terra. Isso mesmo, isso mesmo. Cada católico deixará uma história aqui nesse mundo. Será uma história de alegria,
de bom exemplo de luz ou uma história de tristeza, de trevas e de sangue? Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno. Sim, irá para o inferno. Para sempre. Não adianta os católicos jujuba, docinho de coco, docinho de leite, os católicos mimados, dizer que não é verdade. É um ensinamento da Igreja Católica. O Papa Bento XII disse que aquele que morre em pecado mortal irá para o inferno. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante. Isso mesmo, a graça santificante que não é mais pregada hoje nos altares. Não é mais pregada. Aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela, sem a graça santificante, irá para o inferno. Seria muito bom se o católico perguntasse para o seu pároco o que é a graça santificante. Estimado católico, é preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, caminha no vazio total. Spiritus Sanctus